vamos ler alguns versículos ao redor do Novo Testamento. Vamos começar em Romanos, capítulo 8, versículo 35. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? O versículo ele fica numa interrogativa, duas interrogativas na versão atualizada. Na versão corrigida ele faz mais algumas afirmações. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Vamos ler outro versículo em Filipenses, capítulo 2, versículo 4. Diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Agora, vamos ler 1 João, capítulo 3, versículo 11. Versículo 11 e o versículo 16. Versículo 11 diz assim: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Versículo 16 diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Vamos ver 3 exemplos de como o Senhor permite que a igreja trabalhe nesses períodos de empecilho, principalmente perseguição ou algum empecilho de pregação do evangelho, quais são os recursos que ele permite. E nesses 3 recursos são recursos, às vezes a gente não imagina que isso seja dessa forma, mas o Senhor Deus, ele permitiu isso e registrou também em Atos para a gente ter alguns exemplos de como a obra não ficar parada. Vamos ler primeiro em Atos, capítulo 9, versículo 20. Daqui é logo após a conversão de Saulo. Ele se converte, tem um encontro com o nosso Senhor Jesus. Ele é batizado e logo após isso ele começa a pregar. No versículo 20 diz: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é filho de Deus. Versículo 23. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Aqui é um exemplo curioso até, mas é uma forma que o Senhor Deus guarda, pode guardar algum de nós também, quando nós formos perseguidos, ou quando nós fomos perseguidos, ele pode ter ajudado dessa forma. Mas aqui nós vemos que tem um recém-convertido que, pelo Novo Testamento, nós sabemos que esse novo convertido trouxe muitos ensinamentos para a igreja, fundamentais para a igreja, ou fundar igrejas ao redor dali da Ásia, e fez pelo menos 3 viagens ali, pregando o evangelho, falando do nosso Senhor Jesus Cristo morto e ressuscitado, e também da remissão e perdão dos pecados. Então, esse novo convertido, após ser convertido, já começou a pregar e já começou a ser perseguido também. Aqui, no versículo 24, nós vemos que ele tinha um empecilho, talvez de não sair de casa. Então, os guardas estavam guardando as portas também para o matar.
Paulo botou a cabeça para o lado de fora, possivelmente teria um soldado ali para tirar a vida dele. Então, o Senhor Deus proveu com todo amor, com a ajuda de discípulos também, possivelmente outros irmãos, né, que eram aprendizes de Saulo, possivelmente, ou daqueles irmãos que estavam ali. E, nessa ocasião, o Senhor Deus, a provisão do Senhor Deus foi uma fuga. Não foi de enfrentar, não, a gente vai assim mesmo, o Senhor Deus é por nós, e quem sou eu para dizer que Paulo não tinha essa mentalidade também de confiança em Deus, tanto que ele matava pessoas por acreditar que estava fazendo uma obra do Senhor Deus. Então, sabemos da fé de Saulo, mas aqui ele não desafiou a fé, nem aqueles discípulos, desafiou nosso Senhor Deus também, e o Senhor Deus proveu essa fuga para ele, porque tinha coisas preparadas para ele fazer no futuro. Ele teria que pregar até as pessoas importantes de Roma. Então ele foi. Então ele fugiu nessa ocasião. Vamos ver outro exemplo? Vamos ver no capítulo 11. Esse exemplo vai mais de encontro do que com o que o meu pai falou. No final do capítulo 11, versículo 27. Temos mais um exemplo. Diz assim: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Se a gente for parar para pensar um pouco e relembrar no começo da igreja, em Atos 2, em Atos 4, tem alguns versículos que falam, tinham tudo em comum. Essa expressão focava muito na questão do trabalho para o Senhor Deus, não parar naquele momento. E todos tinham em comum, não é pregando o comunismo, não é só divisão de economia e todo mundo vai ser igual, nem igualdade de nenhuma forma desse tipo, principalmente econômica, mas sim para ajudar a obra de Deus, não ajudar a obra de Deus, não permitir que irmãos fossem limitados a trabalhar para a obra de Deus. Então, tinham tudo em comum, vendiam os bens, depositavam aos pés dos apóstolos, e com aquilo dali, a obra teve um investimento maior, possibilitando viagens, talvez de apóstolos, suprimento na casa de irmãos carentes, e aqui não foi diferente. Aqui nós vemos uma profecia de um homem chamado Ágabo, que se cumpriu, e era de fome, e era por todo mundo. Uma coisa semelhante com a pandemia, não é mesmo? Então, uma fome que se cumpriu por todo mundo. Qual que foi o recurso que o Senhor Deus deu principalmente para aqueles irmãos ali na Judéia? Alguns discípulos, conforme suas posses, resolveram enviar socorro para esses irmãos. Essa é mais uma forma também que o Senhor Deus, assim como a viúva de Sarepta, ajudou aquele servo do Senhor Deus, e ela foi ajudada também. Lá no exemplo de Reis foi uma ajuda sobrenatural, né? As vasilhas se enchendo, e aqui a gente consegue enxergar isso uma coisa mais concreta. Não só que Deus é limitado às coisas físicas, óbvio que a gente já viu um exemplo. Aqui nós vemos ele usando coisas físicas, ele usando irmãos físicos, irmãos de verdade, irmãos da igreja, irmãos do Tupi, lá de Vitória, de outras localidades também. Então ele nos usa para suprir necessidade de outros irmãos. Se estamos limitados
Por exemplo, se estamos limitados de encontros físicos, encontros pessoais, né, em locais físicos, nós podemos, e temos recursos, hoje temos muitos recursos virtuais que podemos ajudar outros irmãos também. Começa com um bom dia, talvez, pode ajudar alguns outros irmãos. Então, nós temos aqui dois exemplos, né? Um de fuga e um de suprimento monetário, suprimento econômico para alguns irmãos que o Senhor Deus levantou também. Vamos ler no capítulo 12, logo no começo do capítulo 12 aí, só que a gente vai saltar algumas partes. Essa é a história de quando Tiago foi morto e Pedro estava preso, e ele foi liberto pelo anjo do Senhor também. Então vamos ler, versículo 1 até 3. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. Vamos pular para o versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Vamos pular para o versículo 11. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Vamos para o versículo 17. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Então, esse é o nosso terceiro exemplo. Como que o Senhor Deus livra? Nessa ocasião, o Senhor Deus o livrou livrou Pedro da prisão por meio de um anjo. Aqui no texto nós vemos que Pedro reconheceu isso, que foi um anjo do Senhor que o livrou daquela prisão. Mas trazendo um pouco mais para o nosso ponto de vista, muitas vezes nós sabemos disso e é bom sempre lembrar que somos livrados por Deus de coisas que às vezes a gente nem sabe que a gente foi liberto, né? Tipo, tinha um perigo para acontecer, o Senhor Deus livrou aquilo dali de uma forma que a gente nem sabe como. Tudo está no controle do nosso Senhor Deus. Mas é interessante pensar aqui que a igreja não estava parada. Pedro estava preso, uma figura muito importante na pregação do evangelho daqueles dias, começo da igreja e também para nós também é uma figura muito importante. Mas a igreja não estava parada, ela estava em oração. E aqui nós vemos o trabalho da igreja também em oração e o Senhor Deus respondendo essas orações. Então, outra forma de trabalho que nós podemos ver aqui é a oração. Às vezes nós estamos privados de fazer alguma coisa física, material, às vezes estamos privados de comunicar, somos privados de saber notícias também de outros irmãos, mas nós temos o recurso, e é um recurso muito importante, um recurso das bases da igreja, uma das atividades principais da igreja, que é a oração. E nós vemos aqui, no capítulo 12, os irmãos orando por Pedro, por aquela situação toda. Então, o Senhor Deus nos livra. Tem esses três exemplos aqui, né, que ele pode nos livrar, pode nos ajudar, por irmãos, por oração de irmãos, por meio de um anjo dele, ou de outros recursos que ele pode trazer também. E lá em Atos 9, que nós lemos primeiro, pode nos livrar também de alguns recursos talvez mais fáceis, que às vezes nós usamos para, em vez de fugir do trabalho, aqui Paulo está fugindo para trabalhar mais. Então, nós possamos
ver esses recursos e também buscar outros recursos que o Senhor Deus dá para a gente continuar o trabalho, para que a obra não pare, para que a palavra continue sendo pregada, para que os irmãos continuem, nós, como igreja, continuamos sermos ensinados, aprendendo, edificados, aprendendo cada vez mais a palavra do Senhor Deus, confortados e também com a esperança aumentada, né, da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que possamos edificar-nos cada um. Tem o WhatsApp, podemos usar o WhatsApp, abusar do uso do WhatsApp para edificar os irmãos. Sei que deu um boom, né, deu um estouro na utilização desses recursos virtuais. Às vezes a gente cansa, mas quando a gente pede, a gente dá valor, né? Tem esse ditado popular, a gente pede a presença física, a gente começa a dar valor, começa a buscar as pessoas que às vezes nós tínhamos perdido contato. Possamos buscar essas pessoas, principalmente as pessoas que não têm a salvação, para que esse contato possa ser restabelecido e ganhar essa alma aí para o nosso Senhor Deus também, ajudá-la a entender, apresentar para ela, pelo menos, a salvação que nós temos. Então, que essas palavras possam servir de consolo para a gente, de edificação também, para que nosso Deus que nos ama, que nada pode nos separar dele, ele possa nos usar os nossos recursos que temos, ou que não temos também, mas temos o recurso de oração, que todo salvo tem, possamos usar com mais frequência, com mais zelo, com mais fervor também, nesses momentos que a gente se encontra distante. Amém?